Bom dia, boa tarde e boa noite, galerinha aí do sétimo ano, tudo certo com vocês? Então, quem fala aqui é o professor Celso Lucas, professor de Ciências, certo? E na aula de hoje nós vamos concluir o conteúdo sobre ecossistemas terrestres, certo? Vamos concluir e fazer alguns exercícios posteriormente. Nós falamos sobre os principais biomas, certo? E agora nós vamos falar sobre outros ecossistemas terrestres de grande importância aí para a humanidade, certo? Vamos começar a falar sobre a mata dos cocais, certo? A mata dos cocais é um pequeno bioma, ele não faz parte dos principais biomas, certo? Ele é um pequeno bioma de transição, certo? Ele fica entre a caatinga, o cerrado e a floresta amazônica. Então ele é um bioma de transição entre três biomas: caatinga, cerrado e floresta amazônica. E esse ecossistema ele vai ser caracterizado por sua abundância em palmeiras, como o babaçu, a carnaúba, a oiticica e o buriti, certo? Os frutos das palmeiras são chamados popularmente de cocos, certo? Ou coquinhos, né? Todo mundo aí já deve ter visto as palmeiras, etc. A Mata dos Cocais ela é muito famosa por ter inúmeras palmeiras, certo? E os frutos das palmeiras são chamados de cocos ou coquinhos, né, como eu falei. O que vai justificar o nome desse bioma, que fica localizado nos estados de Maranhão e do Piauí, certo? Falamos sobre a Mata dos Cocais, agora vamos falar sobre as matas das araucárias, certo? A Mata das Araucárias, ela faz parte da Mata Atlântica e ela é encontrada desde o sul do estado de São Paulo até o Rio Grande do Sul, certo? E ela está associada aí a planaltos com altitudes médias entre 600 e 800 metros. O clima na Mata das Araucárias é subtropical, com estações definidas, chuvas bem distribuídas, verões quentes e invernos com baixas temperaturas, incluindo a possibilidade de neve, certo? O nome desse tipo de ecossistema deve ser a espécie de árvore mais abundante no local, que é a araucária ou pinheiro do Paraná, certo? A Mata das Araucárias também é chamada de Mata dos Pinhais. Agora vamos falar um pouco sobre manguezal. Bom, manguezal é um tipo de ecossistema costeiro representado por áreas úmidas alagadiças que constituem a transição entre ecossistemas terrestres e marinhos. Ocorre em locais onde há encontro de águas doces e salgadas nas regiões tropicais e subtropicais do planeta. No Brasil, sua ocorrência é relatada desde o Oiapoque, no Amapá, até a Laguna, em Santa Catarina, certo? E os manguezais, eles possuem solo lamacento, com cor escura e odor característico, né? Por serem feitos de matéria orgânica. O manguezal, ele vai sofrer influência do fluxo das marés, já que em algumas áreas são inundadas diariamente por 2 vezes em razão da maré cheia. Apresenta água salobra, graças à mistura da água salgada dos oceanos e doce dos rios, certo? Nos manguezais existe pouca diversidade vegetal, mas as plantas que ali habitam apresentam alta especialização, ou seja, são endêmicas. Em relação à fauna, por exemplo, dos manguezais, há animais que nós só encontramos lá, certo? Como os caranguejos, ostras e alguns peixes. E outras espécies aí que visitam para aproveitar sua disponibilidade de alimento e abrigo. Como são um encontro de ecossistemas tão distintos, né? A água salgada e a água doce. Os manguezais eles são um ambiente repleto de nutrientes e por isso ele é aproveitado por muitas espécies de animais, como ele também é considerado um berçário de muitos animais, como por exemplo tubarões, certo? O que é ser um berçário? É os animais irem lá para depositarem seus ovos, certo? Ou seja, os manguezais eles são muito importantes para o meio ambiente.
mas, apesar de tudo, eles são muito destruídos, principalmente pela captura de espécies que vivem lá no manguezal, certo? Também é extraído muita madeira e gerada aí muita poluição nos manguezais. A captura de espécies existentes no manguezal é uma importante fonte de renda para várias famílias que habitam em regiões próximas a ele, certo? Porém, precisa ser efetuada respeitando o período de reprodução para evitar redução em suas populações, que poderia levar à extinção delas. Agora vamos falar sobre marismas ou pântanos salgados. São ecossistemas costeiros formados em planícies ou depressões alagadiças próximas à foz do rio. Sofrem diariamente inundações das marés e o escoamento das águas dos rios. São encontrados em todo o planeta, certo? Em médias a altas latitudes no Brasil. Ocorre conforme representado no mapa. Sobre os manguezais e das marismas, certo? Que vocês podem encontrar aí na página 148. E no Brasil, as marismas, elas ocorrem conforme desde a costa de Santa Catarina até o Rio Grande do Sul, certo? Nas marismas se predomina a vegetação herbácea, ou seja, de plantas como grama, certo? Formado por gramíneas, como a macega, mol e juncos, certo? As marismas, assim como os manguezais, também são muito importantes para o equilíbrio de zonas costeiras, costeira próxima ao mar, certo? Também são ricas em matéria orgânica e muitas espécies de aves, moluscos, roedores e peixes, os quais os utilizam para se alimentar e procriar. Vamos falar agora um pouco sobre a restinga, certo? A restinga é um tipo de ecossistema encontrado ao longo da planície costeira. Inclui uma diversidade de formações vegetais adaptadas ao solo arenoso e sofre influência da salinidade das águas do mar. Há também uma vegetação herbácea, arbustiva e arbórea na restinga, certo? Ela é conhecida como mata de restinga. Muitas espécies de animais podem ser encontradas nesse ambiente, como crustáceos, répteis, aves, que vão utilizar como local de alimentação o descanso. Certo? Vocês podem ver aí a restinga, uma imagem no final da página 149. E a restinga é um tipo de ecossistema muito desvalorizado e que vem sofrendo muito impacto. E a principal causa desse impacto de degradação é a expansão imobiliária e a ocupação do litoral. Zonas de restinga dão lugar a condomínios, calçadões e quiosques, o que dificulta a sobrevivência das espécies que ali vivem. Um exemplo é o largato da areia, né? Que ocorre exclusivamente em uma pequena faixa do litoral brasileiro, entre os estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. E esses pequenos animais é um dos mais ameaçados, né, na atualidade. Vamos falar agora sobre ecossistemas aquáticos. Bom, o Brasil é muito privilegiado, né, em termos de recursos hídricos, porque ele vai apresentar uma extensa costa litoral, além de importantes bacias hidrográficas, incluindo a do maior rio do mundo, né, que é o Rio Amazonas. E os ecossistemas aquáticos, eles podem ser classificados de acordo com a salinidade de suas águas. Os rios e lagos que apresentam baixa salinidade, ou seja, água doce, são chamados de dulcícolas, e os de água salgada,
marés e oceanos apresentam elevada concentração de sais minerais e, conjuntamente, recobrem mais de 70% da superfície do planeta e são denominados ambientes marinhos, certo? Os ambientes aquáticos marinhos constituem a maior de todos os ecossistemas do planeta Terra e o menos explorado, certo? A vida surgiu no mar e, embora os estudos tenham avançado, a maior parte das espécies que habitam no mar ainda é desconhecida, certo? Um estudo muito importante, cientistas eles filmaram o plâncton comendo plásticos em água doce, certo? O que é um plâncton? Um plâncton lá, ele aparece, por exemplo, em Bob Esponja. O plâncton são seres vivos bem pequenininhos que vivem na água, certo? E eles foram vistos comendo plástico. Um grupo de pesquisadores britânicos conseguiu registrar pela primeira vez um vídeo de plâncton, né, que são micro-organismos marinhos, ingerindo partículas de plástico. E esse vídeo ele foi divulgado com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre o efeito negativo do plástico no ambiente. Já, já se sabia, né, que era possível encontrar restos de materiais dentro do aparelho digestivo de tartarugas marinhas, baleias e peixes, e também que o plástico ele está presente no interior de organismos menores que formam a base da cadeia alimentar marinha. Mas esta foi a primeira vez que pesquisadores registraram um grupo de plâncton, né, chamado de copépodas, que se alimentam de algas no oceano, ingerindo partículas de plástico. E essas imagens elas foram gravadas com a ajuda de um microscópio pela produtora Five Films e por pesquisadores do Laboratório Marinho Fillmore, no oeste do Reino Unido. Para as pessoas que escreveram esse estudo, o registro ele mostra que a contaminação ela afeta mesmo as menores criaturas do mar. E essas consequências para o plâncton vai ter uma reprodução e sobrevivência prejudicadas. Essas imagens captadas dentro de uma gota d'água, mostrando o plâncton se alimentando de plástico, mostra eles usando suas patas para atrair as partículas de plástico da água, certo? A cada ano, 8 milhões de toneladas de resíduos plásticos chegam ao mar. Com o tempo, os pedaços maiores de plásticos eles se decompõem em pedaços menores, certo? Segundo o pesquisador Matthew Kohler, do laboratório de Fillmore, vários tipos de plantas ingerem essas partículas de plástico, incluindo larvas de caranguejo e de ostras. Em alguns casos, o plâncton ele excreta o plástico ingerindo poucas horas depois, mas na maioria deles, quando não tem acesso a outros alimentos, esse plástico ele pode permanecer dentro do sistema digestivo por até 7 dias. Isso vai reduzir o ritmo no qual esses organismos consomem algas, o que prejudica a sobrevivência e a sobrevida, né, desses micro-organismos. Se outros organismos maiores consomem esse plâncton, as partículas tóxicas elas também podem entrar nessa cadeia alimentar, né? Certo? Então é importante a gente não jogar plástico no mar, certo? A gente vai estar destruindo diretamente várias formas de vida, certo? Ó, vamos falar agora sobre a classificação dos ecossistemas marinhos, certo? Eles podem ser classificados em zona litorânea, zona nerítica, zona batial e zona abissal, certo? A zona litorânea vai ser a faixa do substrato litoral que se estende entre os limites dos mares altos e baixos. Em alguns períodos do dia, quando a maré está alta, ela vai permanecer submersa. Em outros dias, que compreende a maré baixa, ela fica exposta. E diariamente temos duas marés altas e duas baixas alternadas. Dessa forma, os seres que habitam eles precisam estar adaptados a essa oscilação.
e eles recebem boa iluminação e oxigenação, certo? Temos também a chamada zona nerítica, que é a faixa do substrato litoral que recobre a plataforma continental, que estende-se em média a 50 a 60 km a partir da margem litorânea e chega a atingir 200 metros de profundidade. E ela concentra-se na parte da biodiversidade marinha, né, onde estão os seres vivos. Temos a zona batial, né, que é localizada abaixo da zona nerítica e compreende a chamada telúde continental. E por último, temos a zona abissal, que é a mais profunda das zonas oceânicas e ela situa-se a partir de 200 metros de profundidade e tem como limite inferior o substrato. Certo? Na página 151 vocês podem ver a imagem das zonas, certo? A luminosidade é outro fator que permite a classificação dos ecossistemas marinhos e ele é muito importante estar associado à distribuição, né, das formas de vida nesse ambiente, já que ele é primordial para a realização da fotossíntese e para a manutenção do equilíbrio das cadeias alimentares. De acordo com a luminosidade, nós podemos dividir os ecossistemas marinhos em zona eufótica, zona disfótica e zona afótica, certo? A zona eufótica é a região que recebe mais luz. A zona disfótica é a região intermediária, que recebe uma quantidade média de luz. Já a região afótica é a região que não recebe luz nenhuma, certo? Então nós temos no mar eufótica, disfótica e afótica. Certo? Eufótica, muita luz, disfótica, quantidade média de luz e afótica, pouca luz, certo? Vamos falar agora sobre os ambientes aquáticos dos ciclos, né? Ou seja, de água doce. Esses ambientes aquáticos de água doce, eles também podem ser divididos de acordo com a profundidade. Porém, a sua classificação mais comum tem por base a existência de um fluxo ou movimentação das águas. Assim podemos diferenciá-los em ecossistemas lóticos e ecossistemas lênticos, né? Os ecossistemas lóticos são os que apresentam água corrente, que flui continuamente da nascente em direção ao seu ponto de deságua, certo? Já os ecossistemas lênticos, eles apresentam água parada. Então, lótico é que se movimenta, lêntico é água parada, certo? Agora, nós vamos resolver as questões das páginas 155 e 156, certo? Peço para vocês responderem as perguntas da página 155 e 156 e depois vocês dão continuidade à aula, certo? Deixa eu botar aqui o livro para vocês. Bom, aqui na página 155 nós temos o que são biomas, cite elementos que influenciam a formação deles. Biomas são conjuntos de ecossistemas, certo? Com características naturais próprias. E o que vai influenciar no bioma são temperatura, pluviosidade e relevo, ou seja, a temperatura do ambiente, o quanto se chove, né, que é a pluviosidade, e o relevo, que é o formato da sua superfície, certo? Aqui, ó. Localiza-se entre a floresta amazônica e a caatinga, estende-se principalmente pelos estados do Maranhão e Piauí. Esse bioma apresenta predomínio de palmeiras como o babaçu, a carnaúba e o buriti. Essa descrição refere-se a qual bioma brasileiro? Mata dos Cocais, certo? Terceira questão.
Pampas é um tipo de pradaria localizado no extremo sul do Brasil. Assim como outros biomas brasileiros, os pampas vêm sofrendo um processo de degradação decorrente da ação humana, mal planejada. Desde o início do século XX, com a chegada dos imigrantes italianos e alemães que se instalaram nessa região, a pecuária ela tem sido praticada em larga escala desse ambiente. Que característica dos pampas favorece a prática dessa atividade? O que vai favorecer aí a pecuária é a vegetação rasteira, né, predominante nas pampas, e pode ser usada como pastagem para a criação de diversos tipos de animais. O clima lá nos pampas é ameno e o relevo suave, e eles também são propícios para a atividade da pecuária, certo? Então aqui na quarta questão é uma pesquisa, certo? Você vai pesquisar sobre o manguezal, certo? Responda aí. A quinta também. Bom, aí como a quarta é a pesquisa, eu vou responder só a quinta agora com vocês, certo? O texto diz assim, lê o texto abaixo. A degradação da Mata Atlântica. As áreas urbanas, os centros comerciais e os polos industriais brasileiros só existem devido ao crescimento e à consequente degradação ocorrida na Mata Atlântica. O crescimento urbano acelerado e a agropecuária são as principais atividades humanas que ocasionaram e continuam ocasionando o desmatamento nessa região. Assim, muitas espécies endêmicas desse bioma encontram-se ameaçadas de extinção, principalmente por causa da destruição de seu habitat natural, certo? Na Mata Atlântica, existem mais de 20.000 espécies de plantas, sendo que metade delas são endêmicas. O que são espécies endêmicas e qual a importância da conservação dos ambientes onde vivem desse tipo de espécie? Bom, espécies endêmicas são aquelas que só são encontradas em um determinado ambiente, aquela exclusiva daquele local. Portanto, quando aquele ambiente é destruído, as espécies endêmicas elas são as primeiras a sofrerem extinção, certo? E eu vou deixar aí, como tarefa de casa, as páginas 157, 158, certo? 157 e 158 aí como tarefa de casa. Sétimo ano. Aí na próxima aula eu vou corrigir, certo? Essa atividade da página 157 e 158. A aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.